Beleza, galera. Então vamos para valer. Bom dia, meus queridos do oitavo ano. Nós vamos iniciar a nossa live de hoje, a nossa primeira aula virtual, e eu gostaria que vocês seguissem todas as orientações que eu passei antes da nossa gravação do vídeo. Galera, muita atenção no que eu tenho para falar com vocês hoje. Por quê? Não sei se vocês perceberam, já há alguns dias, já algumas aulas atrás, nós iniciamos a nossa apostila 2, tá? No nosso capítulo 4. Eu gostaria que todos vocês tivessem a apostila, tá? Porque eu vou fazer alguns comentários sobre o conteúdo que vocês já estudaram no capítulo, conforme as orientações do Positivo 1. Nós estamos no capítulo 4, apostila 2, Paisagens Naturais dos Continentes Americano e Africano. Esse início do capítulo, eu trabalhei com vocês com videoaulas Positivo, com as postagens na Positivo 1, do que vocês deveriam fazer a leitura na apostila, registrar na apostila no caderno. O primeiro tema trabalhado, pessoal, foi relevo e hidrografia. Tá? Eu não passei videoaula para vocês, mas se eu não me engano, tinha uma videoaula da Positivo sobre relevo e hidrografia do continente americano e relevo e hidrografia do continente africano, tá? Que foi a postagem da semana retrasada. Eu gostaria de ouvir de vocês, de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, pessoal, quanto à parte de relevo e hidrografia na América e na África. Conforme a videoaula Positivo e as orientações que eu passei para vocês no Positivo 1, alguém teve alguma dúvida das principais formas de relevo na América e na África e das principais bacias hidrográficas da América e da África? Gostaria que vocês me respondessem aqui no chat mesmo, tá? Se vocês têm alguma dúvida. Vamos responder sim ou não pelo chat, fica mais fácil. Davi Deossi. Davi, qual é a sua dúvida? Pode abrir o microfone para perguntar, Davi, por favor. Não, peraí, Davi, rapidinho. Professor, Beleza, pode falar. Pode falar. Professor, é porque eu não consegui entender muito sobre o relevo, né? Eu não consegui entender muito. Se o senhor puder me esclarecer um pouquinho mais, eu senti muita dúvida na hora que eu pesquisei, né? Que eu vi a videoaula, só que eu não entendi muito bem. Da América e da África, Davi, dos dois? Dos dois, que eu não consegui entender muito bem, não. Beleza. Tranquilo, Wagner? Pode deixar. Davi, então, vamos lá. Na sua apostila, você tem um texto de relevo e hidrografia primeiro do continente americano. O que eu pedi lá na postagem da Positivo 1? Davi, na página 6 da sua apostila, por exemplo. Abre na sua página 6 da apostila. Na postagem da Positivo 1, eu coloquei uma observação. Não sei se você percebeu. O que eu coloquei na observação? Dentro de relevo e hidrografia da América, no caso relevo, o que você deveria perceber? Que das formas de relevo na América, nós temos duas porções, dois grandes conjuntos de relevo na América. O da porção oeste do continente, ou da parte ocidental, e da porção oriental ou leste. Na página 6, Davi, você tem o texto que fala lá no início do primeiro parágrafo da página 6. No oeste do continente, próximo à costa do Pacífico, nós temos as grandes cordilheiras. Então, em toda a América, Davi, tanto na América do Norte, América Central não, mas também na América do Sul, a forma de relevo muito característica são as cordilheiras. Aí são citadas algumas cordilheiras na América do Norte, cadeias montanhosas ou cordilheiras da América do Norte, e algumas cadeias montanhosas ou cordilheiras na América do Sul. Então, a principal forma de relevo, na porção oeste e ocidental, são os relevos de cordilheiras, entendeu, Davi? É isso que você deveria identificar na apostila. Por exemplo, na porção oriental, também na página 6, na parte leste do continente americano, nós temos um relevo mais antigo, que são os relevos de planaltos, serras e planaltos, na América do Norte e na América do Sul. Então você deveria observar nesse texto quais são os principais planaltos da América do Norte e da América do Sul e destacar na apostila. É mais uma identificação de cada forma de relevo, tanto na porção oriental, ou leste, quanto na porção ocidental ou oeste. Tem que ler com atenção na apostila.
Tá bom, Davi? E na África, a mesma coisa, né? Quais são aí as principais formas de relevo do continente africano? Lá na página 9 e na página 10, né? Quais são os principais cadeias montanhosas da África, os planaltos ou as planícies? Beleza, Davi? Então tem que ter muita atenção na apostila, né? Em relação à hidrografia, a mesma coisa, Davi. Na América, né, lá na página 8, você tem aí as principais bacias hidrográficas, né, em regiões de planície da América do Norte, da América do Sul, os principais rios da América, ok? E na África, a mesma coisa. Você tem que identificar as principais bacias hidrográficas, né, ou os principais rios do continente africano. Então, basicamente é isso, tá bom, Davi? Alguma dúvida? Dá uma relida nesse conteúdo, né, identificando as principais formas de relevo e hidrografia da América e da África. Leia com atenção, pode destacar na própria apostila, beleza? E o principal assunto dessa live, galera, é uma live tira dúvidas. Então vamos para a nossa postagem da semana passada, né? Vocês têm que ter muita atenção que agora Geografia vai postar somente na terça-feira. Então toda terça-feira eu vou fazer as postagens das aulas de Geografia da semana, de segunda e terça. Nas postagens vocês conseguem observar lá. Lembram? Segunda-feira, né, tal aula. Terça-feira, tal aula. Ok? Observem as datas que temos 2 dias de aula e as 3 aulas dentro desses 2 dias. E na semana passada, na terça-feira passada, eu coloquei uma videoaula para vocês, que eu gravei aqui na minha casa. Todo mundo assistiu essa videoaula? Eu espero que vocês tenham assistido. Eu coloquei o link dela, né, que fala sobre clima e vegetação. Tá? Clima e vegetação, né, tanto da América quanto da África. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 11. Por quê? Eu gostaria que vocês acompanhassem o início dessa página 11. Identificar os tipos de clima e vegetação da América e da África, né, e os seus domínios morfoclimáticos é muito fácil, né, galera? Tem tudo aqui na apostila. O professor Rubens falou bem rapidinho na videoaula sobre alguns deles. Vocês entenderam direitinho? Vocês acompanharam a videoaula? Né? Falei sobre principais domínios morfoclimáticos da América e os principais domínios morfoclimáticos da África, e inclusive eu pedi para vocês fazerem uma comparação dos mapas de clima e vegetação da América e clima e vegetação da África, para que vocês pudessem entender a influência que os climas têm nas formações vegetais. Alguém teve alguma dúvida em relação a isso? Coloquem no chat para mim, por favor. Ou abram o microfone e falem a dúvida. Porque eu acho que a minha videoaula ficou bem explicadinha, né, que eu fui passando na tela da minha TV e fui mostrando na apostila de vocês, né, algumas características de clima e vegetação representadas por domínios morfoclimáticos da América e da África. Todas as vezes que vocês encontrarem essa palavra domínios morfoclimáticos, são as características de clima e vegetação de uma determinada região do planeta, no nosso caso do capítulo, do continente americano e do continente africano. Tá? Alguém teve alguma dúvida em relação a isso? Eu quero fazer uma observação, mas eu queria saber se em relação a domínios morfoclimáticos da América e da África vocês tiveram alguma dúvida. Responda no chat para mim. Sim, tive dúvida. Aí eu vou abrir o microfone, como o Davi perguntou. Né? Eu acho que agora é o momento de vocês tirarem dúvidas comigo. Me deem o feedback aqui no chat. Tiveram dúvidas? Ou está tranquilo? Posso continuar? Vou esperar vocês me darem esse retorno. Tá bom, galera? Vamos participar. Bom, ninguém me deu a devolutiva. Eu gostaria de comentar com vocês, galera. Lá na página 11, tá tudo ok aqui. Beleza, Emily? Eu gostaria de comentar na página 11, pessoal, a abertura da minha videoaula, da videoaula que eu gravei para vocês. Eu vou gravar algumas. Única coisa, a latitude interfere nos domínios. A latitude interfere nos climas, Julie. É exatamente isso que eu vou falar a partir de agora. Eu estava esperando essa pergunta. E se interfere nos climas, interfere na vegetação, interfere nas características dos domínios. É um dos elementos naturais, né, um dos fatores que interfere sim nos domínios, Júlio. Então é o que eu ia falar agora. Muito bem, Júlio, bem lembrado.
Quando a gente fala em clima e vegetação, vocês precisam entender que vários são os elementos naturais que interagem entre si e que ajudam a formar as paisagens. Eu falei exatamente sobre isso no início da videoaula que eu gravei aqui na minha casa para vocês, que eu postei semana passada, né? Nós temos clima, vegetação, latitude, tipo de solo, relevo, hidrografia. Todos esses elementos da natureza ajudam a formar as paisagens que nós observamos na nossa região ou nos nossos estudos dos outros continentes, né? Como nós estamos fazendo aqui no nosso livro. Porém, eu queria destacar dois desses elementos naturais, que são o clima e a vegetação. Porque a interação entre o clima e a vegetação, desses dois elementos, eles ajudam a caracterizar muito fortemente uma paisagem e a diferenciar uma paisagem da outra. Por quê? Uma região pode ter um determinado tipo de clima que influencia uma formação vegetal. Uma outra região pode ter um outro tipo de clima que vai ajudar a formar outra formação vegetal. E isso vocês conseguem observar nos mapas, tá? Nos mapas de América e África dentro desse tema clima e vegetação. Uma observação que eu queria falar para vocês em relação à América. Na videoaula, eu citei na página 11, a grande diferença de latitudes, de extensões de terra em latitudes da América com a África. Se vocês observarem, na página 11, esses dois globos terrestres aqui, o da esquerda representa a América, o da direita a África. O continente americano tem uma extensão latitudinal muito maior do que da África. Se o continente americano, oitavo ano, tem uma extensão latitudinal, né, no sentido norte-sul, tem mais terras em diferentes latitudes em relação à África, bom, zonas de diferentes latitudes, zonas climáticas diferentes, do Equador para os polos. Então, o continente americano tem faixas de terra na zona intertropical, nas zonas temperadas e nas zonas polares. A América tem uma maior variedade de climas em relação à África. Se vocês observarem esse globo terrestre da esquerda, o continente africano, né, na sua extensão latitudinal, ele é um pouco menor. O continente africano não possui extensões de terra nas zonas polares, por exemplo. Então não possui climas frios nem polares, ok? Somente climas aí tropicais e temperados, ok? Porque tem terras na zona intertropical e na zona temperada. Já a América possui variações de climas tropicais e temperados, mas também variações aí de climas frios e polares. Então essa era uma observação que eu gostaria que vocês fizessem e eu chamei a atenção sobre isso na videoaula. Ok, pessoal? Eu não vou trabalhar sempre com videoaulas minhas, tá? Eu também vou aproveitar algumas videoaulas da Positivo, beleza, galera? Então eu vou trabalhar com videoaulas minhas e com videoaulas da Positivo. Toda semana que tiver leitura de conteúdo na apostila, que eu passar a leitura de conteúdo na apostila para vocês, vocês podem ter certeza, ou terá uma videoaula minha ou uma videoaula da Positivo de suporte em alguns temas, tá bom, galera? Porque vocês precisam, né? É uma necessidade, oitavo ano, que vocês leiam lá na Positivo On, no portal, e deem uma olhadinha, né, no que o professor pediu para vocês fazerem nas aulas da semana, a leitura dos temas tais e tais e tais, das páginas tais da apostila, fazer um resuminho no caderno ou grifar na própria apostila. Vocês precisam ter esse hábito de leitura e interpretação, tá bom, pessoal? É muito importante, tá? E essas nossas lives vão ser utilizadas para eu reforçar esse conteúdo, né, e tirar dúvida, ok? Então, galera, entrando aqui na página 12, clima e vegetação da América, né? Eu pedi para que vocês fizessem a comparação, na própria videoaula eu pedi isso. Pessoal, comparem os mapas de clima e os mapas de vegetação e observem, ó, alguns tipos de clima têm uma influência direta nos tipos de vegetação. Um clima polar do extremo norte do Canadá vai influenciar a vegetação da tundra, aqui no mapa ao lado de vegetação. É só vocês compararem, ó, nas diferentes latitudes, o tipo de clima com o tipo de vegetação. Se vocês observarem com atenção, esses mapas são bem próximos, são bem correspondentes. Numa região de clima tropical, galera, nós teremos vegetação de tundra? Não, vegetação de tundra é lá nas áreas de clima polar.
né? Ah, e nas áreas de clima polar a gente vai ter floresta? Floresta como a floresta amazônica? Não. Né? Nós teremos uma vegetação adaptada ao clima polar. Então tem que ficar bem claro para vocês, meus queridos alunos, a influência do clima na vegetação, ok? E isso vocês conseguem fazer, ó, comparando esses dois mapas da página 12, no caso da América. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat e perguntarem pelo microfone, beleza? E aqui na página 13, né, nós temos alguns domínios morfoclimáticos, que são também chamados de domínios de paisagem, né, que tem uma vegetação influenciada por um clima. Né? Os domínios morfoclimáticos, eles são formados, né, as paisagens são formadas principalmente pela relação, pela interligação entre clima e vegetação. É óbvio que nós também temos diferentes formas de relevo nessas paisagens. Então, domínios morfoclimáticos nada mais são do que domínios de paisagens, ok? Influenciados pelo relevo, pelo clima e pela vegetação. Relevo, clima e vegetação, principalmente relevo e vegetação, é o que a gente mais observa, né, em cada domínio. Por exemplo, na América, né, nós temos aí o primeiro domínio, domínio polar e frio. Tá? Nós temos duas fotos que representam os domínios polar e frio. Né? A foto de cima, né, da floresta de coníferas, é uma vegetação adaptada a um clima frio. É só voltar lá no mapa da página 12 que vocês vão perceber. Ó, página 12, América, zonas climáticas, clima frio. Vocês vão ter ali, ó, floresta de coníferas. É essa floresta aqui do domínio polar e frio que aparece, né, na página 13. A foto de baixo da página 13, em domínios polares e frios, ó, paisagem de tundra. Essa é a vegetação de tundra do clima polar. Então, cada domínio morfoclimático da América tem suas características de clima e as suas vegetações representadas por fotos. Então, o recurso visual aqui, ó, dentro de cada domínio morfoclimático, é importante vocês analisarem as fotos, as características da paisagem do domínio polar e frio. Ó, o domínio temperado e subtropical são os domínios morfoclimáticos de paisagem que estão nas áreas temperadas da América, tanto da América do Norte quanto da América do Sul. Né? Aqui ó, a gente tem uma foto, né, de uma floresta tipicamente temperada da América do Norte, né, que é diferente da floresta de clima frio, que vai ser diferente da floresta tropical. Okay? Então, na página 13, nós temos domínios temperados e subtropicais, as suas características. Na página 14, pessoal, nós temos os domínios tropicais na América. Dentro dos domínios de paisagem de clima tropical, nós temos alguns tipos de vegetação, né? As florestas equatoriais, as florestas tropicais, né? Nós temos florestas equatoriais e tropicais adaptadas aos seus tipos de clima. Por exemplo, no clima equatorial, nós temos as florestas mais exuberantes, maiores, como a floresta amazônica. Tá? Nos climas tropicais mais úmidos, nós temos também algumas florestas de maior porte, como as florestas da Costa Rica, como a nossa Mata Atlântica, né, floresta tropical atlântica aqui na América do Sul, né, no Brasil. Ok? No clima equatorial, com a floresta equatorial, o fenômeno dos rios voadores. Então, tudo isso está descrito na apostila, né, de uma linguagem muito fácil, de uma forma muito fácil de vocês identificarem aqui. Okay? E o clima tropical típico, Rubens, aquele clima tropical com uma maior variação entre estação seca e estação chuvosa. Formam-se as savanas. Né? Nos domínios tropicais, nós temos tanto as florestas equatoriais e tropicais úmidas, como a floresta amazônica, florestas de grande porte, quanto as florestas de médio porte, de um clima tropical típico, que é aquele clima tropical que alterna estação seca e chuvosa. Por quê? Porque o clima equatorial e o tropical úmido é praticamente chuva o ano inteiro. O clima tropical típico, que alterna seca e chuva, já formam florestas de médio porte, como as savanas. Nós temos savanas na América do Norte e na América do Sul. Ah, Rubens, mas savana é só na África. Não. Savanas são florestas de árvores de médio porte, de troncos retorcidos e árvores mais esparsas. No Brasil, nós temos savana. Só que a savana brasileira nós nomeamos de cerrado. Tá? Então existem savanas na África,
na América do Norte, na América do Sul. No caso do Brasil, nós chamamos de cerrado, né? Que é aquela vegetação bem típica de clima tropical de estação seca e chuvosa. Tudo isso na página 14, muito bem explicadinho, tá, galera? Na página 14, nós temos ainda, na América, domínios de aridez, que são os desertos na América. Sim, no continente americano nós temos desertos, tá? Desertos e semidesertos. Deserto, clima desértico, árido. Semideserto, clima semidesértico ou semiárido, tá? Qual deserto que nós temos na América do Norte? O deserto da Grande Bacia, lá, próximo aí à fronteira, dos Estados Unidos com o México, tá, pessoal? Nós temos desertos entre o México e os Estados Unidos na costa oeste, desertos quentes. E na América do Sul, nós temos deserto também, o deserto da Patagônia e o deserto do Atacama. Deserto da Patagônia, no extremo sul da Argentina. Deserto do Atacama, entre o norte do Chile e o sul do Peru. Só que na América do Sul nós temos uma característica interessante desses desertos, que são desertos gelados, tá, pessoal? Então, deserto, ele não pode ser associado somente a calor. O deserto, ele tem que ser associado à falta d'água. Então, nós temos desertos quentes e desertos frios. A temperatura é diferente, mas uma característica é comum em qualquer deserto, seja ele quente ou frio, que é o quê? Ausência ou pouquíssimas chuvas. Beleza? Não associem deserto à temperatura, porque pode ter tanto deserto quente como deserto frio. Mas se é deserto, independente se é quente ou frio, tem uma característica em comum, que é o que caracteriza qualquer deserto no mundo: ausência de chuvas. Maria Luísa Gadioli. Oi, Maria. Professor, eu tenho uma dúvida. Quais são as diferenças entre a savana africana e o cerrado brasileiro? Maria Luísa, em relação à vegetação, no Brasil, o nosso cerrado, ele possui algumas espécies vegetais, diferentes da África, principalmente espécies animais diferentes da África. Se você pegar foto da paisagem do cerrado da savana, são muito semelhantes. O que vai diferenciar são as espécies vegetais e animais que existem aqui e muitas delas não existem lá. Principalmente os animais, que existem nas savanas africanas, que não são animais encontrados aqui no nosso cerrado brasileiro. E o nosso cerrado brasileiro, ele está muito próximo também de algumas áreas de clima tropical, então as espécies podem mudar. Existem algumas diferenças de espécies vegetais, mas principalmente animais, tá bom? Beleza, Maria Luísa? Beleza, Maria. De nada, que isso. Então, galera, muita atenção nos domínios de aridez da América, tá? Nós temos desertos, tá? Tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Desertos quentes, desertos frios. E nós temos também aqui na nossa apostila, na página 15, clima e vegetação da África. Tudo que vocês fizeram na América, comparar mapa de clima com o mapa de vegetação, relacionar os tipos de clima com os tipos de vegetação, tá um mapinha do lado do outro. O que vocês fizerem na América, vocês vão fazer em África, tá, pessoal? E na página 16 e 17 do continente africano, nós temos também alguns domínios morfoclimáticos no continente africano. Na videoaula eu também falei sobre eles. Tem alguém com o microfone ligado. E eu acho que está comendo um chips ou algum biscoito, que está um barulhinho de pacotinho aí abrindo. Vamos ficar atento com os microfones, tá, galera? Você ri, né, Noemi? Eu ouvi o barulhinho. Foi você, Noemi? Tava o microfone ligado? Já mandou um kkk aí no chat? Então, galera, abra uma apostila de vocês? Não. Vou acreditar, hein, Noemi? Então, galera, páginas 16 e 17. Entenderam, pessoal? Clima e vegetação da África, Na página 15, comparem os mapas. Na videoaula tem toda a instrução. E na página 16 e 17, nós temos aqui os domínios de natureza da África. São 4 grandes domínios. Enquanto na América nós tínhamos domínio polar e frio, temperado e subtropical, tropical e domínio de aridez, nós temos na África também 4 grandes domínios. Domínios de tipo mediterrâneo, domínios desérticos e semidesérticos,
né? Também tem na América. Domínio semiárido do Sahel e domínio das savanas e florestas africanas. Okay? O nome muda um pouquinho, mas se vocês observarem a paisagem, algumas paisagens se assemelham um pouco ao que nós temos na América. Porque existem climas equatoriais na América, que existe na África. Existem climas equatoriais tropicais na América e também na África. Clima temperado, né, semiárido na América e na África. Clima árido na América e na África. A única coisa que não tem nos domínios africanos em relação à América, pessoal, são os climas frio e polar. Porque a África não possui terras, né, nas zonas polares, ok? Em altas latitudes. Só a América, que é bem compridona, assim, no sentido norte-sul. Lembra que eu falei no início da nossa live? Então, domínio de tipo mediterrâneo, galera, tem essa paisagem aqui, ó, muito próximo, são paisagens próximas ao mar Mediterrâneo, lá no norte da África. Se vocês voltarem na apostila, na página 15, ó, esse norte da África de clima mediterrâneo aqui, ó, de verde claro no mapa de clima, né, tem até o nome Europa aqui em cinza, é porque esse extremo norte da África aqui, ó, banhado pelo clima mediterrâneo, banhado pelo mar Mediterrâneo, ele sofre influência do clima mediterrâneo do sul da Europa. Então, o extremo norte da África e o sul da Europa, que são banhados pelo mar Mediterrâneo, eles sofrem influência do clima mediterrâneo. E o que tem esse clima mediterrâneo? As características deles estão aqui na página 16. Né? É o clima onde o verão é seco e o inverno é chuvoso. É o contrário dos outros climas, né? Onde o verão tem chuva, o inverno faz frio e chove menos. No clima mediterrâneo é o contrário, pessoal. O verão é seco e o inverno é chuvoso. A vegetação do clima mediterrâneo é essa que vocês estão observando aqui na página 16. É uma vegetação mais arbustiva. Essa paisagem mediterrânea aqui é a paisagem da Tunísia, lá do extremo norte da África, na região de clima mediterrâneo, lá do mapinha da página 15. A vegetação mediterrânea é muito comum isso aqui, ó, arbustos, né, próximo ao mar Mediterrâneo. Domínio desértico e semidesértico na África, pessoal. Não tem como não falar, né, do grande deserto do Saara, pessoal. Né? O deserto do Saara está no domínio desértico, de clima árido, desértico, okay? Pouco povoado, né? Apenas com algumas caravanas, né, de comerciantes que cruzam o deserto do Saara. E nós temos também um outro deserto importante, que é o deserto da Namíbia, lá no sul do continente africano, e o semideserto do Kalahari, também no sul da África, no sul do continente. Por que semideserto, Rubens? Porque ele não está numa região de clima desértico completo. Né? Semideserto porque nós temos alguns índices de chuva nessa região. Clima semiárido. Né? Deserto, clima árido, desértico. Semideserto, clima semiárido ou semidesértico. Beleza? Então, muita atenção nos domínios desérticos aqui e semidesérticos no continente africano. E na página 17 da apostila, também foi uma orientação minha na videoaula, né? Domínio semiárido do Sahel. Sahel, pessoal, é uma região que está abaixo do deserto do Saara. Voltem na apostila de vocês na página 15. Vocês estão vendo na página 15, eu estou acompanhando aqui na minha apostila, no mapa de zonas climáticas da África, o domínio desértico, esse gigante aqui, na cor meio mostarda. Então, esse é o deserto do Saara. Vocês estão vendo abaixo do domínio desértico uma faixa amarelo clarinho, logo abaixo desse grande domínio desértico, escrito semiárido, clima semiárido, esse é o Sahel. Né? Essa faixa amarelo clarinho de clima semiárido, né, abaixo da grande faixa do deserto do Saara. Beleza, galera? Então, esse é o Sahel. Tá? Essa é a área do Sahel, que no mapa de vegetação está escrito pradaria e estepe, né? Abaixo aí do deserto. Tá bom, galera? Então, e a paisagem do Sahel é exatamente essa que vocês estão observando aí na página 17. O Sahel é parecido com a savana? É mais ou menos parecido, tá, pessoal? Ele é semelhante à savana. Tá? Mas o Sahel é uma região que chove ainda menos. Tá? Chove menos que a savana. É uma região de clima semiárido. Okay? E o Sahel está sofrendo com o avanço do deserto do Saara.
Então o Sahel ele está ficando cada vez menor. A desertificação do Sahel está acontecendo porque o deserto do Saara está aumentando de tamanho. Ok, pessoal? Então, muita atenção nessa leitura do domínio desértico do Sahel. E para a gente finalizar, né, domínio das savanas e florestas africanas, né, que são os domínios de paisagem das savanas, em região de clima tropical, estação seca e estação chuvosa, e das florestas africanas, né, na região equatorial, clima equatorial muito mais chuvoso, né, semelhante ao que nós temos na floresta amazônica aqui. E as suas características. O texto está muito bem explicadinho, né? A savana do clima tropical típico e as florestas aí, as grandes florestas no clima equatorial. E prestem atenção que em cada domínio de paisagem nós temos as vegetações, né? Nós temos a imagem, a fotografia de cada um deles. Pessoal, alguma dúvida? Tudo isso que eu falei na live, nós trabalhamos semana passada com a minha videoaula, beleza? Então, semana passada foi a videoaula do professor Rubens. Na postagem de amanhã, galera, eu vou postar amanhã no Positivo On para vocês fazerem alguns exercícios, tá? Então, eu vou postar exercícios para vocês fazerem na apostila, tá? Exercícios da apostila, aí pode fazer na apostila, no caderno, fique à vontade. Eu prefiro até que vocês façam na própria apostila, acho até melhor para dar visto, mas quem quiser fazer no caderno pode fazer também, tá bom, pessoal? Então, amanhã eu vou postar no Positivo On exercícios para vocês, né? Não vai ter conteúdo de leitura de apostila e videoaula, beleza, galera? Serão somente exercícios, ok? Professor, toda segunda vai ter live? Raquel, se der tudo certo, sim, tá? Eu conversei com a Wagner, vamos tentar fazer live toda segunda-feira, né? Se por acaso acontecer algum imprevisto, a gente pode não ter toda segunda, mas se der tudo certo, teremos toda segunda. Eu acho muito legal, né? Muito interessante, porque ajuda, né, na explicação do conteúdo e tira dúvida, porque eu posto no Positivo On, galera, vamos fazer a leitura aí de clima e vegetação da América e da África. Só que eu não consigo fazer só isso, né? Eu sempre coloco uma observação embaixo. Atenção na leitura, destaque em tais e tais e tais pontos da matéria. Não sei se vocês já perceberam. Sempre tento colocar videoaula, ou minha ou da Positivo, porque a videoaula ajuda, né, a entender um pouco a apostila também. E as nossas lives, sempre que possível, tá bom, galera? Para vocês tirarem dúvidas. É lógico que eu vou explicar um pouquinho a matéria, né? Eu vou comentar, como eu estou comentando, né? Um pouco mais rápido do que eu faria em sala de aula, mas eu acho que dá para esclarecer um pouquinho mais, né? Para a gente não se perder. Beleza, pessoal? Então, vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo da semana passada, né, que eu postei na Positivo On? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam como o Davi Deorce, né? Ele pediu o microfone, falou aqui com a gente. Beleza? Então, amanhã, galera, exercícios, vai estar tudo postadinho. No final da aula, né, no final do dia, eu posto o gabarito depois para vocês fazerem a correção. Beleza? Então, eu vou postar quais são os exercícios e depois eu faço a correção. Professor, uma última dúvida. Qual a diferença entre deserto e semideserto? Maria, deserto é uma paisagem, um domínio em que há praticamente ausência de pluviosidade, né? Você tem uma arenização, né? Uma ausência de vegetação muito maior. Tá? Então, o deserto é toda aquela paisagem, seja rochosa ou de arenização, em que está num clima desértico. Então, o deserto é toda aquela paisagem que está num clima desértico, numa faixa de clima desértico. Semideserto já é uma formação de paisagem de um clima semiárido. Nós temos a presença um pouquinho maior de vegetação, porque no semideserto chove um pouquinho mais. Mas é bem pouquinho a mais, tá bom, Maria? Beleza? Tranquilo, Rubens, galera? Oi. Rubens, licença. Pode Eu falar, estou fazendo Maria. a chamada e tem assim, qual é a Mariana que está presente? É a Mariana do 8º B ou a Mariana do 8º ano A? Galera, tem que colocar sobrenome e turma, hein? Não esqueça, né? Ah, tem uma Ana sem sobrenome, tem uma Ana Clara sem sobrenome. Aí eu preciso saber, senão eu vou botar falta. Mariana já apareceu. Pessoal. É isso aí, galera. Cristiano. Agora falta Ana. Ana, quem é essa Ana?
tem uma Ana e tem uma Ana Clara. Eu preciso saber quem são, qual o sobrenome delas. Ah, já colocou Ana Clara Marques, do 8º A. Outra. E a outra Ana? Gente, para as próximas lives, colocar nome, um sobrenome e a turma. Isso é importante. Não vai parar para fazer chamada. A chamada está sendo feita pela coordenação, hein, gente? Presta atenção, hein? Se não der para a gente identificar, a gente vai ter que colocar falta. Isso aí, pessoal. Muita atenção no que a Wagner acabou de falar, tá? Para a gente fazer o tempo da live render e para que vocês não levem falta, sendo que vocês já estão acompanhando. Cristiano, você perguntou aqui, professor, o sertão nordestino pode ser considerado um semideserto? Sim, Cristiano. Pode sim. Se ele está numa região de clima semiárido, ele pode ser considerado um semideserto. É isso aí, Cristiano. Você entendeu bem essa associação aí, né, de clima com vegetação ou do clima com domínio morfoclimático. Beleza, Cristiano? Pessoal, mais alguma dúvida? Coloquem o nome e a turma de vocês, mesmo digitando aqui no chat, né, nome, um sobrenome e a turma, para ficar mais fácil, né, para a Wagner, para a coordenação fazer a chamada, para computar a presença de vocês, tá bom? Ah, mas eu ainda não mudei meu nome aqui no chat. Não tem problema. Coloca nome, sobrenome e a turma. Pelo menos para a live de hoje, para a Wagner garantir a presença de vocês. Beleza? Mais alguma dúvida? Pessoal, a gente já está... Pode falar, Wagner. Só está faltando eu saber quem é a Ana. Só tem Ana. E eu preciso saber. Então, ó, quem está só com o nome Ana aqui no chat, se identifique, Ana. Coloque Ana, né, o sobrenome e a turma, porque Ana Clara Marques já colocou. Ana Clara Marques, 8º A. Só falta uma Ana que está aqui participando da nossa aula se identificar. Ok? Vamos lá, galera. Vamos identificar aí porque a Wagner precisa, né, fazer a chamada. Inclusive no chat aqui, ó, é a primeira Ana. É o primeiro nome. Vamos lá? Bom, para os demais alunos, pessoal, eu vou pedir, né, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida sobre o conteúdo, atenção para a postagem do Positivo 1 amanhã, com os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Esperem a postagem, não saiam fazendo exercícios de forma aleatória na apostila, esperem a orientação do professor, porque os exercícios estão sendo passados de acordo com o que o professor está trabalhando, né? Para não ficar aluno fazendo exercício de conteúdo lá na frente e depois, né, ou exercícios aí lá de trás que já foram passados. Beleza? Pessoal, então eu vou encerrar a nossa live, vou pedir para que vocês se retirem, né, do nosso chat. A Ana, né, ainda não se identificou. Né? Antes de você se retirar, Ana, identifique o seu sobrenome e a turma para a Wagner poder computar. Os demais alunos, gostaria de agradecer a presença de vocês. Né? Acompanhem as postagens no Positivo On e depois eu confirmo ao longo da semana se nós teremos live na próxima segunda-feira. Ao longo da semana vocês vão ficar sabendo. A Ana já colocou. Bom, tudo bem então. A Ana já falou. Beleza então. Pessoal, vamos nos retirar, né, do nosso chat. Fiquem com Deus. Cuidem-se, acompanhem as postagens do Positivo On e até a próxima aula. Ana Júlia Pinheiro Colodete. Falta Ana Clara, colocar a turma, né? É isso aí, Aninha. Até logo, professor. Tchau, tchau, Davi. Tchau, João Pedro, Josimar, Enaile, Rafael Loureiro. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Ok?